Queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo em casa de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte da oração som da minha comunidade Nossa Guerra do Santo Jesus. Então, daqui para refletirmos o Evangelho de João 6, de 60 a 69. O Senhor esteja conosco, que está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: essas palavras é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estavam antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedida pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de hoje é o Evangelho de João 6, de 60 a 69. Os discípulos estavam ali se questionando, Se questionando quando Jesus vem dizer para ele que, como se Jesus dissesse para eles, meus queridos irmãos, como Jesus estivesse dizendo para eles, como de fato Jesus estava dizendo para eles, vos escandalizam as minhas palavras? E eles achavam que as palavras que Jesus estava falando eram palavras duras, e realmente, aquele que ama corrige. Então Jesus falava de maneira contundente, de maneira forte realmente com os discípulos, para mostrar para eles qual era a verdade. Não adianta ficar mentindo, falando meias palavras. Tem que ser logo contundente, dizer logo a verdade. Então, meus queridos irmãos, aqui como Jesus disse para ele, instrui ele, Então, se as palavras estão duras demais, vocês têm a possibilidade de ir embora. Então Jesus fala assim, aí ele fala assim: por causa disso, Jesus, isto vos escandaliza, e quando vedes o Filho do Homem subindo para onde estava, o Espírito é que dá vida, e a carne não adianta nada. Então, naquele momento, Jesus já sabia, de que aquele povo estavam ali seguindo a ele, mas muitos não acreditavam. E quando ele fala isso, porque ele já sabia que ia ser traído. E os discípulos, Aí por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim se não lhe seja concedido pelo Pai. Então todos que estavam ali foram concedidos por Deus para que estivessem, independente de Judas, que era o traidor, ou um outro discípulo. Ia ter uma peneira. Judas ficou pelo caminho e os outros estavam em busca da salvação. Então, meus queridos irmãos, como muitas vezes a gente vê muitos fazendo errado, aí está seguindo a Deus e está fazendo errado, vai ter no meio aqueles que estão fazendo errado. Mas você não pode se igualar àqueles. Imagine se os discípulos tivessem feito o mesmo que Judas fez. Os discípulos apenas se omitiram. Judas, no entanto, ele traiu Jesus. Os discípulos, mesmo eles tendo se omitido, fugido, mas eles reconheceram seus pecados. Então é isso, meus queridos irmãos. A palavra de hoje vem dizer para a gente isso. Mesmo diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, o Senhor, Ele quer contar conosco. A gente tem que reconhecer que temos pecados,
ouvir as palavras que o Senhor tem as orientações dele, mesmo sendo dura, e permanecermos firmes na fé. Que Deus possa estar com carinho de nós, em nome de Jesus. Amém.